Olá, internautas, retornamos no Momento Econômico, hoje conversando com Marcelo Lico, ele que é CEO da Crowe Howard Brasil, falando sobre empreendedorismo, esse tema que fascina muita gente. No término do primeiro bloco, Marcelo, você estava comentando exatamente do problema da educação no Brasil, né? Nós temos mais ou menos 6 milhões de empresas no Brasil, 95% é micro e pequena empresa. E todos eles têm de 1 a 5 funcionários, o grande número de empregos é nessa área, né? E aí, quando a gente comenta que em 3 anos 60%, 70% falem, é terrível em termos de emprego, né? Mas a pergunta é, para o empreendedor, essa questão da legislação trabalhista também é uma dificuldade? É uma dificuldade, sem dúvida que é, porque aí entra naquela questão que eu falei de você... Custo Brasil, né? Custo Brasil e também de você fazer conta, no sentido de apurar, fazer a projeção dos seus números, porque quando você tem um empreendimento, você faz a projeção das receitas, dos impostos e custos, e você tem que computar que o custo da mão de obra é alta. Todo o custo do empregado que você contrata por 100, ele acaba virando 200, encargos sociais, impostos, benefícios, aquele negócio todo, que é a herança da CLT, né? Ao passo que em outros países mais avançados, hoje a relação empregador-empregado é muito mais tranquila e muito mais direta e fácil, né, de desenvolver. E essa questão de trabalhista realmente é uma questão muito complexa, principalmente das empresas que trabalham com muito recurso de mão de obra. Porque você tem a parte de salário, tem todo o risco pós-demissão do empregado, de ações trabalhistas, e por aí vai, né? Realmente isso é preocupante. Isso precisa mudar. É verdade, Marcelo. E nós estamos aí, esse ano, num momento ainda de bastante crise econômica. E uma das alternativas é você flexibilizar a legislação trabalhista. E eu não vejo saída a não ser flexibilizar. Talvez tenha que mexer em alguns direitos, mas eu acho que o que nós precisamos, primeiramente, é gerar 12 milhões de emprego, porque nós temos 12 milhões de desempregados, né? E nesse quadro, aí eu estava comentando no outro bloco do programa, a questão do empreendedor que abre o negócio, porque é uma alternativa para ele, e como você disse, sem planejamento, né? E sem planejamento, logo depois é um insucesso, né? Tem perguntas aqui de internautas, uma delas é da Maria Júlia. No universo corporativo, qual o segredo para ter sucesso? Boa pergunta essa, né? Ao mesmo tempo que ela é boa, a resposta eu diria que é básica, né? Primeiro, monitoramento constante dos seus números. E aí que você falou da contabilidade, instrumento necessário para medir. Contabilidade, um fluxo de caixa, acompanhamento dos custos, acompanhamento de vendas, né? Por exemplo, na nossa empresa, nós temos um monitoramento de vendas diário. E a gente vai comparando, né? Pô, quando alguma coisa lá está meio devagar, a gente chama o sócio, olha, tem que fazer uma coisa. Vamos renegociar a proposta, aquela que está pendente, vamos, né? Então, isso faz parte, né, do dia a dia, porque no fundo você tem conta para pagar. Você tem conta para pagar, então você tem que ter o controle da tua empresa na mão, você tem que saber os custos, você tem que saber o teu desempenho comercial, tem que cobrar o diretor comercial, você tem que cobrar o diretor administrativo financeiro para acompanhar os números. Orçamento projetado versus realizado, onde oscilou, por que oscilou, negociar com fornecedores, redução de custos, quando tiver uma majoração, tudo isso faz parte hoje da gestão. E fora a preocupação que você comentou do custo Brasil, né? Que você tem que estar todo dia preocupado com mudanças em impostos, que são diárias. Aí entra o contador. Aí entra o contador, que dá os... Dependendo do porte da empresa. Aí entra o contador, né? Ele tem que ter um contador, tem que ter, dependendo do porte da empresa, talvez um auditor, para poder também validar os números da empresa dele. Agora, eu não tenho dúvida que uma boa gestão, ela envolve ter uma boa assessoria de um bom contador. Não tenha dúvida disso. O contador hoje é muito importante para o empreendedor. Se o contador for um cara ativo, ele vai chegar para você está fazendo tudo errado. Se você não mudar o que você está fazendo, você vai quebrar. Essa eu acho que é o grande X da questão. É isso.
Uhum. Tem uma outra questão da Karina. Para empreender é preciso quebrar paradigmas? Preciso sim, porque hoje em dia, cada vez mais, em todos os níveis, você vê pessoas com boas ideias e você vê concorrentes. Então, você tem que quebrar paradigmas todo dia. Hoje não existe mais o conforto. Tenho aqui o meu produto, está aqui, vou lançar. Aquilo que eu falei há pouco, você pode ter o teu produto aqui, de repente pode ter um cara ao teu lado que está pensando a mesma coisa que você. E se ele for o mais eficiente que você, conseguir um preço melhor que o teu, já era. Ele que vai tocar. Nós vemos inovações de produtos, principalmente na área de tecnologia, todos os dias. Né? Então, são coisas que você tem que estar acompanhando, monitorando, para que você não fique para trás. Uhum. Aqui uma pergunta da Amanda. Você já respondeu, mas eu gostaria que você reforçasse. A pergunta dela é a seguinte: é fácil ser empreendedor? Você já respondeu, mas eu gostaria que você grifasse. Não é fácil, mas o empreendedor é um sonhador, né? Reitero. O empreendedor, ele vai, ele cai, vai de novo, não desiste. Então, o empreendedor é isso, né? Não existe nada fácil se você quer atingir seus objetivos, buscar seus sonhos. Então, eu acho que a grande questão do empreendedor é essa. Eu acho que para o empreendedor não tem derrota. Ele pode perder, mas ele ergue a cabeça e continua. Então, por isso que você pode observar que muita gente que hoje, muitos empresários de sucesso, em algum momento tiveram problemas, perderam o negócio, tiveram casos até de falências, né? E foram e se reergueram. Então, isso faz parte do jogo. E é o que faz a diferença, na verdade, né? Aqueles que não fazem, não tomam iniciativa, esses realmente sempre serão fadados a ficar atrás, né? Porque o empreendedor é quem puxa. Né? Eu sei que hoje o mundo é muito mais rápido, né? Você está tudo na informática, é muito rápido, resolve rápido, quebra rápido, mas a gente tem que comentar alguns exemplos, né? O Walt Disney, para ter sucesso, ele faliu 5 vezes. Mas ele persistiu e era um sonhador, como você falou, né? Não, eu vou, negócio novo. E acertou. E tem tantos exemplos aí. É aquilo que você está dizendo, que precisa ter persistência. Eu acho que também é importante colocar, porque o empreendedor sozinho não faz nada. Então, ele tem que ter um bom time, especialistas naquilo que, né? Cara bom cuidando financeiro é básico, cara bom no comercial, gente para orientá-lo, dependendo do porte que ele for atingindo, tem que ter gente com experiência, fazer um mentoring, alguma coisa assim, no sentido de, olha, está certo o que está fazendo, não está. Porque sozinho também ele se perde. E ele tem que saber dividir. Né? Ou seja, dividir, o que eu quero dizer, olha, vamos fazer esse projeto e adiante? Então, tá bom, se a gente atingir os objetivos, vamos dividir o resultado. Acho que isso é fundamental para o empreendedor. Não pensar só nele, porque é melhor você crescer de uma forma coesa, com bons parceiros, e você dividir. Todo mundo cresce, todo mundo ganha. E, Marcelo, tem uma outra questão aqui da Leia. Ela pergunta: quais ferramentas são necessárias para que um profissional possa se tornar um empreendedor? Quer dizer, do profissional para empreendedor. Para ele ser um empreendedor de sucesso, ele tem que ter formação e conhecer aquilo que ele vai desenvolver. Não adianta eu ser um especialista em auditoria e consultoria e querer vender banana. Não adianta. Eu tenho que focar aquilo que eu conheço. Se eu for querer vender banana um dia, eu tenho que entender como é que vende banana, quanto que custa para produzir a banana, o meu fornecedor, tudo isso. Então, o empreendedor, ele tem que conhecer, eu acho que a primeira coisa, ele tem que conhecer aquilo que ele vai desenvolver, empreender. No final do primeiro bloco, você comentou a questão das escolas, a preparação financeira, né? Hoje você tem, na própria China, na Ásia, nos Estados Unidos, sem dúvida, na Europa, já no primeiro nível fundamental já tem noções básicas de saber mexer com números, saber mexer com dinheiro. Isso é um primeiro passo, né, que você tinha comentado, né? Sim, sem dúvida. E se você pega, eu li uma matéria um tempo atrás comparando o Brasil com a Coreia do Sul, há cerca de 40, 50 anos, era exatamente o nível de economia, o mesmo nível educacional, atrasados, os dois países. Coreia do Sul. Hoje, quando você compara a Coreia do Sul com o Brasil, não tem comparação. A Coreia do Sul está muito mais adiante. O nível das pessoas, educacional, de formação, vai muito além e por isso que a Coreia do Sul hoje é uma empresa, é um país
É um dos principais players aí do mercado, na área de tecnologia, inclusive, e tudo mais. Por quê? Investiram na educação de base. A China é outro exemplo, né? Só que a China é muito grande, ainda não dá para perceber isso. Mas você vê hoje que tem, em todos os países, os principais países, os ricos países, tem chineses envolvidos ali, com cargos importantes, que estudaram e se formaram para aquilo. A gente observa isso. Infelizmente, o brasileiro tem também, lógico, mas a proporção é muito menor. Você comentou da Coreia. A Coreia tem praticamente 3 vezes o nosso PIB per capita. O IDH é de país desenvolvido. E aí a gente faz um link com a questão da infraestrutura que você comentou também, que é problemática no Brasil. Lá, no mínimo, a internet todo mundo tem com 100K de velocidade. Nós aqui, mal e mal, 10 e olha lá, né? Na média. Né? O que também a internet é um grande motivador de negócio. Né? Sem dúvida. Hoje em dia, você não precisa estar no lugar para fazer negócio. Com a internet, você faz em qualquer lugar do planeta. Né? Hoje você tem recursos para isso. Que é bem diferente do que era 20 anos atrás. É verdade. É verdade. Tem uma questão da Miriam aqui que faz o seguinte, ela faz um comentário. Muitas empresas no cenário mundial estão praticando a abertura e a colaboração quer dizer, interna, acho que é isso, e externa da empresa, como fatores críticos para ter sucesso na inovação. No entanto, as empresas brasileiras têm relutado em adotar e tirar partido dessa prática. Ela está perguntando se isso é verdade, se o Brasil está ficando para trás nesta questão de colaboração intra e extra negócio. Se eu entendi bem a pergunta, eu acredito que sim, porque hoje você falou inovação. Inovação tem a ver com formação e com educação. Na minha cabeça estão ligados. Então, se você não tem uma boa base educacional, que te dê uma boa formação, como que você vai pensar em inovar? Hoje as empresas, a maior parte das empresas, principalmente o grande volume, né, como você citou, que são empresas pequenas, não tem. A gente percebe que as pessoas não estão preparadas para inovar. Quem inova se dá bem. Agora, a grande maioria não está preparada. Na economia brasileira, 65% do PIB é a área de serviço. Como é nos Estados Unidos, mais ou menos é esse número. Tem jeito de inovar em serviços? Você trabalha em serviços. Como é que é? Tecnologia pura. Esse é o grande dilema. Tecnologia vai ser a nossa grande ferramenta, já é, na verdade, mas vai ser cada vez mais a ferramenta de todos os trabalhos de serviços que a gente for executar, qualquer atividade de serviço e outras atividades. A própria a questão de e-commerce, por exemplo. Será que daqui a 10 anos nós vamos ter a quantidade de mercados que nós temos hoje, físico, que é um custo de uma estrutura de aluguel, de estoque, aquele negócio todo? Será? A parte de varejo, a gente está percebendo um crescimento absurdo, tudo por e-commerce, né, na parte envolvendo tecnologia, internet. Serviços idem. Serviços que nós, há 25, 30 anos fazíamos manualmente, que, lógico, a gente talvez até tivesse um desenvolvimento maior até da matéria, porque você tinha que pensar. Hoje você tem ferramentas tecnológicas, sistemas, recursos que você faz uma determinada classificação de risco e já te dá o resultado pronto. Né? Então, você gasta muito menos horas para aquilo, porque a tecnologia... né? Nós participamos de um congresso, agora há quase 2 meses, da CRO americana, sobre riscos de tecnologia. Né? E as previsões lá são, assim, daqui 5 anos não vai ter mais papel. Isso aqui que você está... não tem mais. Não tem mais papel. Porque tudo vai ser num tablet, vai ser num celular, smartphone. Então, a tendência é que papel para você fazer relatório não vai ter mais. Né? É um dinossauro. Tudo digitalizado. E está indo para esse caminho mesmo. Né? Hoje, você pega a nossa própria Receita. Sim. A Receita Federal hoje é tudo arquivo, é fiscalização eletrônica. Não é aquele negócio mais de você ter o livro diário, lá, mandar imprimir na junta e tal. A indicação é tudo pela Receita. Só um comentário, né? A Receita Federal é muito eficiente em cobrar. Agora, o Brasil em prestar serviço é ruim. Marcelo, olha, nós estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria que você fizesse um comentário final
falando aí de empreendedorismo, dando um ânimo aí ao pessoal para empreender. Eu acho que o Brasil tem bastante empreendedor. Eu acho que até pela própria conjuntura brasileira, né? Como você disse há pouco, muitos desempregados, né? Aí esses desempregados arriscam. Muitos dão certo, outros não, porque não estão preparados. Eu acredito que o Brasil só vai realmente atingir a posição que ele merece quando houver um investimento muito forte na educação de base, né? Fortalecer a educação de base, como era no passado, foi no passado, né? Algumas décadas. E aí eu acho que o Brasil vai ser melhor, porque senão os grandes talentos nossos, o que vai acontecer? Essa juventude que está aqui hoje, eles não vão empreender no Brasil, vão empreender em outro lugar, o que é muito ruim para nós, né? Então, acho que nós temos que dar um atrativo para essa turma, para esses jovens, e isso começa lá embaixo, começa no ensino fundamental, né? Começa na educação financeira, que eu entendo que deveria ser matéria de ensino fundamental, né? Poupar, a cultura da poupança, né? Esse tipo de coisa. Então, eu acho que é aí que está o futuro. Marcelo, muito obrigado. O Marcelo Lico, ele é o CEO da Crow Brasil, e a ANEFAC agradece bastante esses esclarecimentos que você fez, e muito importantes, e isso aí vai ficar gravado, né, no site, e pode ser consultado. A ANEFAC, ela tem vários eventos, você, por favor, consulte o site da ANEFAC, www.anefac.com.br. Um grande abraço e até o próximo programa.